Olá pessoal do A Escuridão do Mundo Racismo. É isso aí, pessoal. Pessoal, nós paramos, deixa eu colocar meu óculos aqui só um pouquinho. Nós paramos, pessoal, aquele dia aqui, eu tenho que ler a Bíblia sempre para mostrar para vocês aqui, para que vocês possam ter a compreensão, certo? Então nós paramos aquele dia, em Isaac. Vou tirar um pouquinho porque já está dando para. Nós paramos em Isaac, certo? E sobre o racismo que tinha tido, Abraão foi o primeiro que teve o racismo e o primeiro preconceito foi Agar. Então, mais adiante ali, pessoal, vocês vão entender ali agora o que é preconceito junto com racismo. Espero que você se inscreva nesse canal, aperta o sininho, certo? Dá as notificações aí para poder vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou colocar, porque o aprendizado vai ser grande sobre racismo. Isso aqui, esse canal não é só para as pessoas negras, é para pessoas negras, pardas, brancas, enfim, todas as pessoas que querem entender o racismo e como surgiu o racismo e como esse racismo se tornou global, como se tornou global no mundo todo, como ele se estruturou, como ele é constitucional no mundo todo e como ele é cultural. Então vocês vão ter esse entendimento. Pessoal, larga de enrolação e vamos agora o vídeo aqui para vocês entenderem, certo? Então ali nós paramos ali em Abraão ali, que teve o primeiro ato de racismo, quando ele não queria que os pessoal casassem com aquela raça. Mas continuando lá na frente, entre Jacó, Isaac já tinha Esaú e Jacó, os seus dois meninos que nasceram. Então eles colocam ali como se o autismo fosse preconceituoso, né? Porque primeiro o autismo não estava nem com Ismael. Ismael tem o mesmo sangue de Abraão, mas Ismael foi descartado. Ismael pôde casar com o egípcio, qualquer um lá, então o Deus deles, pelo que eles escrevem ali, está escrito na Bíblia, porque em nenhum outro lugar prova o contrário. Ele não estava nem aí, ó, se vira para lá e o problema é seu. Você tem o sangue do Abraão, mas não tem nada a ver. Eu falo uma coisa para vocês, que esse é escrita humana. Isso não vem do autismo lá de cima, pessoal. É só racismo aqui na terra mesmo, beleza? Então aí, mais lá na frente, Esaú, que era o seu filho mais velho de Isaac, casou com duas moças Etés, que é dos cananeus, certo? E Rebeca não se dava com as suas noras. Então a Bíblia fala que o espírito de Rebeca e Isaac ficou amargurado. Amargurado porque eles não davam certo por causa da cultura dos outros povos. Os outros povos tinham outro tipo de cultura. Na Bíblia não fala o tipo de cultura, né, que os outros povos tinham. A Bíblia apenas cita que o povo não prestava, não sei o quê, que tinha que matar todo mundo, que não tinha que escapar ninguém. Mas não cita qual que era a cultura desse pessoal. Então o que acontece? Esaú casou com duas cananéias ali, e Isaac, mas Rebeca não gostava das moças, certo? E ali Rebeca, de certa forma, ela já tinha um racismo e um preconceito contra suas próprias noras, que estava dando seus netos, porque ali eram os netos também que eles não considerou, porque na Bíblia não dá mais continuação ali, só fala os descendentes de Esaú, mas como se não existisse, como se os pais dele não estavam nem aí, né? Como se não fosse nada assim. Então, mas ao ver aqui, Rebeca, além de ter preconceito com as cananéias, ela ainda tinha racismo. Ela tinha racismo e tinha preconceito. Eram os dois juntos, para vocês compreenderem. Então, como ela queria que Jacó tomasse o lugar de Esaú, porque ela não agradava da sua nora, não queria que Esaú tomasse conta de todos os bens do seu marido Isaac, e ela não queria que Jacó casasse com nenhuma cananeia também, que ela tinha escolhido Jacó, né, vocês falam, então mandou Jacó para casar com a sua parentesca. Então ali já foi um racismo e um preconceito. Primeiro, o racismo porque ela não gostava das outras raças, não queria que misturasse com a raça dela. E segundo, depois que já tinha misturado, que já tinha casado com o seu filho Saul, eles viviam se brigando porque ela tinha preconceito das cananéias, certo? Então não gostava. E deve ser vice-versa, a Bíblia não fala, mas os cananeus também, eu não sei se tinha preconceito com eles, né? Pelo menos a Bíblia que não fala, mas o que a Bíblia fala aqui, dá pra gente entender. Rebeca tinha um certo preconceito com os cananeus, não só ela como Abraão também tinha um preconceito e um racismo, e não gostava desse povo, e não queria que as raças dele misturavam com a raça desse povo, certo? Então, beleza. Então, Esaú, vendo isso, pegou e foi casar com a filha de Ismael, foi visitar seu tio Ismael e casou com a filha dele, mas não adiantou, porque não entender aqui da Bíblia que
no entender deles, pelo que fala que Deus também tinha preconceito de Ismael, estava nem com Ismael. Então Saul todo jeito estava rodado, casou com a filha de Ismael, mas aí Isaac também estava nem aí com o povo lá de Ismael. Então para ele não foi muito vantajoso todo jeito, para Saul não deu muito certo. Porque ele casou com a prima dele, né? Porque Ismael era irmão de Isaac, mas como já estava isolado, deu lá do começo, né? Já estava para lá descartável, então não resolveu muito problema. Então Jacó foi para a casa da sua parentesca, que Rebeca mandou para a casa da sua parentesca e procurar sua mulher para lá, porque ela não queria de jeito nenhum eles com as cananéias. Talvez em toda a nação cananeia não poderia existir uma mulher decente, uma mulher que servisse para o filho dela. Então, quer dizer, ela tinha um preconceito e um racismo ao mesmo tempo. Então é o que vocês vão aprender, pessoal, o que é racismo e o que é preconceito. E quando a pessoa tem o preconceito e o racismo ao mesmo tempo. É o caso da Rebeca, que ela já tinha o preconceito com as cananeias e o racismo ao mesmo tempo. Ela tinha preconceito, não gostava do pessoal e não queria que misturasse com a raça dela também. Então ela já tinha um preconceito e um racismo. Então desde aquela época já começava a certas raças achar a superioridade sobre as outras raças. Certo? Só para vocês entenderem. Então, no que nós estamos hoje, se vocês não passar por esse começo, vocês não vão compreender o hoje. Por que tem um racismo hoje? Por que tem um preconceito? O porquê que algumas raças se acham superior às outras? Mas começou lá atrás. Começou lá na Bíblia, lá atrás. E só para finalizar aqui, vocês pensam assim que os cristãos não têm preconceito? O cristianismo tem muito preconceito, tanto o islamismo, o hinduísmo, tudo tem muito preconceito. Os judeus todos, muitos e muitos preconceitos, mas é muito mesmo. Então, beleza, deu para vocês compreender até o momento, agora a diferença do racismo, a diferença do preconceito e o racismo, certo? Então acontece, mais em diante, passado de muito tempo, depois que Jacó já casou com as suas primas, Rebeca e Lia, que teve seus filhos, que se passar muito tempo com os seus filhos já era adulto, então que eles voltaram rodando ali pelo deserto, vão passar de mão, então até que eles já estavam todos seus filhos adultos. Quando o príncipe da cidade de Tércia, se não me engano, tipo assim, namorou com a filha de Jacó, e aí ele se apaixonou, na Bíblia não fala, e só fala que abusou, alguma coisa assim, mas namorou, se apaixonou, e ele foi pedir a filha de Jacó em casamento. Então, quer dizer, os filhos de Jacó, já bem mal intencionado, porque além de ser racista, ainda era preconceituoso, então ainda aconteceu esse problema, não queria que a irmã deles casasse de jeito nenhum, porque naquela época, pessoal, talvez vocês não saibam, os irmãos casavam entre si, os primos casavam entre si, os irmãos casavam entre si ali, aquela parentesca ali, o irmão era dado para outra irmã e tal, entre si ali, como o Jacó tinha 4 esposas, né, 2 esposas e 2 concubinas, já é um preconceito ao meu ver, porque o cara só casava com as 2 mulheres que era as outras, aí as outras eram mulher dele também, que era casado, mas aí já punha como concubina, como se fossem uns amantes ali, a mulher casada, outra concubina. Ao meu ver, isso também já é um preconceito, chefe, porque o cara já casava com as mulheres, então quer dizer, casava só com 2, as outras já eram concubina, era mulher dele, mas aí já era concubina, isso também já era um certo preconceito. Elas não tinham os mesmos direitos iguais que as outras mulheres já tinham. Então os direitos das mulheres e da desigualdade, ela já começou lá atrás, já começou na própria Bíblia, a desigualdade e os preconceitos já começou lá atrás. Então isso tudo já vem de lá. Então é muito bom, pessoal, vocês ficarem aqui comigo no vídeo completo, porque quem posta vídeo curto é quem não tem conteúdo. Quem tem o conteúdo não tem como você postar um vídeo muito curto, certo? Porque você tem que explicar para as pessoas bem direitinho. Então a desigualdade já começou lá atrás, a desumanidade já começou lá atrás, e o preconceito e o racismo já começou tudo nessa época, muito tempo atrás, porque as concubinas já não tinham o mesmo direito das suas donas, no caso. Já era dona, então virava mulher do homem ali, mas não tinha o mesmo direito. Mesmo depois de casada, ter sido mulher do cara, só tinha direito lá do tchaca na buchaca, ter seus filhos ali, mas elas mesmo direito a nada. Então os pessoal era casado entre a parentesca. Então acontece, os filhos de Jacó, como já tinha preconceito daquele povo e o racismo ao mesmo tempo, porque eles não se misturavam, os povos ali só ficavam entre eles, então os pessoal, quando foi circuncitar, porque para poder a turma de Jacó acertar aquele povo, ia ser só um povo só, ter parente tudinho, os filhos de Jacó
esperaram. Quando os pessoal estava no terceiro dia já circuncidado, foi lá, mataram todos os homens daquela cidade, e teve preconceito com os homens, mas não teve com as mulheres e as filhas. E sequestraram todos os bens e as mulheres daqueles homens e as suas crianças. Certo? Então quer dizer, e aí, pelo que está aqui na Bíblia aqui, Deus aprovou tudo. Aprovou tudo, certo? Não fez nada, eles não teve consequência, não teve nada no que está escrito aqui. Então, quer dizer, é um erro muito grande. Então, o que está colocado nessa Bíblia aqui, pessoal, que ela só tem 40% de verdade, ao meu ver, 60% é mentira e mudaram, foi coisa humana que colocaram, eles colocam como se Deus fosse racista. O nome Deus já não existe, vem de Zeus. É como se o Altíssimo fosse racista, certo? Então, já vem colocando como se o Altíssimo fosse racista. Porque os pessoal foi lá, mataram aquele povo tudinho daquela cidadezinha, beleza? E ficou por isso mesmo, como se tivesse nada, nenhum problema. Aí pronto, e roubaram as mulheres desse, sacanearam tudinho, ficou assim mesmo e pronto, acabou. Aí fugiram, aí Deus ainda ajudou eles a fugir ainda. Aí eles fugiram lá para Canaã, tem tudinho, e ficaram longe. Então ajudaram eles ainda, cobertou tudo. Então quer dizer, é uma coisa que não dá para você engolir. Isso vem coisa de humano, vem de humano, é de pessoas, é de racismo, de preconceito da humanidade. Então a matança já começou desde aquela época. O pessoal fala de Hitler, o pessoal fala muito de Hitler que matou, mas não vê lá, os pessoal matou os homens daquela cidadezinha todinha ali, ó. Todinha. Então os que escaparam daqueles pessoal lá, via eles como Hitler também. É só vocês parar e dar um percebido para vocês entenderem. Então ali já começou o racismo e o preconceito. Pessoal, então o que acontece? E ali até os seus filhos já estavam grandes, os filhos de José cresceu, até que os filhos de José tinham preconceito com José, né? Os filhos de José, perdão, os filhos de Jacó, que depois ele virou Israel, tinha preconceito com José, que era o filho mais novo de Jacó, e vender eles para os Emalecitas, né? No caso que é o Ismaelita, no caso, Ismaelita, que eram os descendentes de Ismael. Então eles venderam José para o Ismaelita, que era descendente de Ismael. Então já era uma guerra ali, porque os pessoal já adorou comprar ele, porque já não gostava dos hebreus ali, que era outra turma, então já tinha o preconceito e a discriminação desde aquela época, porque o Ismaelita também já não gostava muito dos hebreus, né? E os hebreus já não gostavam do outro. Então ali já tinha uma briga de quem era a raça mais superior, quem era superior e quem era a raça melhores ali. Então venderam José, José foi para o Egito. Então nós não vamos contar a história na Bíblia. Então os tempos se passaram, né? Aí depois Jacó foi para o Egito também, mas toda a sua raça, tudinha, as famílias cresceu. Então o tempo todo se passaram. Então, pessoal, no próximo vídeo meu, eu vou contar a história do povo hebreus lá no Egito, e aí vocês vão entender mais um pouco sobre o racismo, sobre o preconceito. E logo mais pra frente, a gente vai chegar no mundo moderno de hoje que nós estamos vivendo, mas se vocês não passar por aí, vocês não vão ter compreensão. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido só no vídeo, pessoal, vê o vídeo novamente, para que vocês possam entender, certo? Inscreva nesse canal, aperta o sininho para vocês receberem notificações, certo? E um abraço e até o próximo vídeo.